Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Economia Rural. Hoje a gente está na parte 3, a parte final do nosso tema Teoria do Consumidor. Na aula passada fizemos a parte 2 dessa Teoria do Consumidor e o nosso tema foi oferta. Falamos de fatores que influenciam a oferta, a lei da oferta, a curva da oferta e como ocorre o deslocamento dessa curva de oferta. Já nesta aula de hoje, encerraremos o tema com a conclusão, com o entendimento de alguns conceitos-chave. A gente vai ver como que funciona e quando que acontece o equilíbrio de mercado. Vamos ver o que desequilibra o mercado, como o excesso e a escassez de mercado. Vamos falar também quando o governo pode interferir nesse equilíbrio de mercado. Iniciamos então com o conceito de equilíbrio de mercado. Uma vez atingido o equilíbrio de mercado, essas condições tendem a permanecer. Mas o que é o equilíbrio de mercado? Quando a quantidade demandada de um certo bem, a procura, ela equipara-se com a quantidade ofertada pelos vendedores, ou seja, a quantidade que os compradores desejam adquirir, está condizente com a quantidade que os produtores decidem ofertar naquela unidade de tempo estudada. Então, encontra-se o equilíbrio de mercado. Nós estudamos na aula passada a curva de oferta e na aula antepassada a curva de demanda. Vocês lembram que cada uma se seguia em um sentido. Quando há a intersecção ou cruzamento dessas duas curvas, há o equilíbrio de mercado. É um ponto onde a quantidade ofertada se encontra com a quantidade demandada. O preço daquele bem que se encontra justamente naquele ponto, chamamos de preço de equilíbrio, ou também preço de ajustamento de mercado. Da mesma maneira, aquela quantidade que está sendo comercializada justamente onde ocorre o ponto de intersecção, o ponto do preço de equilíbrio, também chamamos de quantidade de equilíbrio. Quando as curvas de oferta e de demanda atingem ali o preço de equilíbrio, significa que a quantidade demandada daquele produto, daquele serviço, é exatamente igual à quantidade ofertada daquele mesmo produto ou mesmo serviço num determinado período de tempo, uma unidade de tempo em que se está estudando. Portanto, dizemos que naquele ponto, preço de equilíbrio, não existe nem excesso de mercadoria e nem escassez daquele produto. Nós estudamos nas aulas anteriores, separadamente, gráficos de demanda e gráficos de curva de oferta. Agora a gente está vendo no mesmo gráfico as duas curvas. Então, veja aqui, essa linha mais escura é a demanda. Aqui temos a demanda. E aqui essa linha no azul mais claro, a linha da oferta. Repare que o preço de equilíbrio se deu exatamente nesse ponto. Então, o preço de equilíbrio desse produto aqui, vamos dizer que seja o tomate, está a R$ 2,00 aqui, certo? A quantidade de equilíbrio é 7 unidades a R$ 2,00. Vamos dizer que nesse ponto aqui é uma situação de equilíbrio de quantidade ofertada, porque ela se iguala com a quantidade demandada. Aqui os consumidores têm uma quantidade demandada de 7 e os produtores desejam ofertar também uma quantidade de 7. Eu disse que quando se atinge o equilíbrio de mercado, essa situação tende a permanecer, mas não significa que ela seja eterna. Existem alguns fatores que podem prejudicar esse equilíbrio, causando um desequilíbrio de mercado. E aí, quando isso acontece, esse desequilíbrio, nós chamamos de excesso ou escassez de mercado. Por exemplo, determinados produtores de uma região produziram um tipo de grão em excesso. Por algum motivo, de repente uma oferta maior nos insumos, melhores possibilidades, algum incentivo governamental, produziram em excesso aquele tipo de grão. Eu vou ter um excesso de mercado, vou ter um desequilíbrio. Ou
houve uma redução na produção agrícola devido à falta de chuvas naquela região. Eu vou ter uma escassez daquele produto que aquela região é acostumada a produzir. Então, esse desequilíbrio pode se dar por excesso de oferta ou por escassez de demanda, e da outra forma, um excesso de demanda ou escassez de oferta. Eu posso ter escassez de demanda, por exemplo, quando as pessoas, de repente, perdem o emprego naquela cidade. Uma grande indústria que fornecia emprego para boa parte da população de uma cidade, aquela indústria vem a fechar, as pessoas ficam desempregadas. Perdem renda, consequentemente, vão deixar de consumir determinado produto. Vai reduzir, vai haver uma escassez na demanda daquele produto. Então, são exemplos de coisas que podem causar o desequilíbrio de mercado, excesso e escassez. Quando a gente analisa um gráfico, fica mais fácil da gente entender. Vamos imaginar que por algum motivo mercadológico aí, o preço do tomate de equilíbrio, que era de R$ 2,00, como nós vimos no slide anterior, subiu para R$ 2,50. Então, maior do que o preço de equilíbrio, pois o preço de equilíbrio era R$ 2,00. Nessa situação, os vendedores, os produtores de tomate, vão ficar mais empolgados. Poxa, o preço subiu, eu vou produzir mais tomate, eu vou plantar mais tomate. Então, no preço de equilíbrio aqui, eles ofertavam 7 unidades. Mas agora, como o preço subiu, eles vão se empolgar e vão produzir e vender 10 unidades. Aqui olha a quantidade que aumentou para 10, ao preço de R$ 2,50. Porém, com o tomate mais caro, do outro lado, o lado dos consumidores, eles não vão se empolgar em comprar a mesma quantidade de 10 que está sendo ofertada. E nem mesmo a quantidade que eles compravam quando o tomate custava apenas 2. Agora o tomate está mais caro. Menos pessoas vão estar dispostas a pagar esse preço de R$ 2,50. Então aqui, olha, no preço de R$ 2,50, houve um excesso de oferta, porque a este preço, a curva da demanda que está aqui, a demanda foi apenas para 4 unidades. Os produtores estão ofertando 10 no preço de R$ 2,50, mas a demanda, a procura, os consumidores só estão dispostos a consumir 4 unidades. Todo esse montante aqui é considerado o excesso de oferta. E aí, esse excesso do produto no mercado vai fazer com que os produtores façam competição entre si para vender o seu produto. Ninguém quer ficar com os tomates com a perecibilidade que nós já estudamos para deixá-los estragar. Então eles vão fazer promoções, vão competir entre si, baixando os preços para colocarem esse produto no mercado. Com essa baixa de preços, essa competição entre os produtores, os preços vão caindo até voltarem novamente ao seu ponto de equilíbrio. Aquele equilíbrio de mercado que falamos no slide anterior pode ser afetado também por um excesso de demanda ou mesmo uma escassez de oferta. Interferem no mesmo sentido. Então vamos imaginar que aquele excesso de oferta, aquela competição entre os produtores para colocar o produto no mercado, então gerando promoções, baixando o preço caiu além da conta. Ou seja, ele caiu abaixo dos R$ 2,00, que é o preço de equilíbrio dele. Vamos imaginar que ele caiu a R$ 1,50. Nessa situação, os vendedores não se empolgarão, porque a R$ 1,50 já fica ruim para o produtor, já não dá tanto lucro. Eles não vão se empolgar a vender mais do que 4 unidades de tomate. Ou seja, a produção cairá. Vamos ver aqui no gráfico como que isso fica. Preço de R$ 1,50, quantidade ofertada, porque essa é a linha da oferta. Preço de R$ 1,50, quantidade ofertada, 4 unidades. O produtor não compensa, caiu demais, por R$ 1,50, vou produzir menos. Porém, do outro lado, os consumidores se animam. Nossa, o tomate está R$ 1,50, todo mundo vai no mercado buscar tomate. No preço de R$ 1,50, a quantidade demandada aqui é de 10. Ora, se os produtores estão produzindo apenas 4,
se dispõe a vender 4, mas os consumidores ao preço de 1,50 se empolgam e se dispõem a consumir 10, eu estou tendo uma falta de tomate no mercado. Está faltando 6 unidades aí nessa conta. Então, esse é o excesso de demanda, ou escassez de oferta. Eu tenho menos oferta do que a demanda ou procura. Com o produto em falta no mercado, os consumidores vão disputar o tomate. Vão chegar na prateleira, vão empurrar, vão se estapear. Todo mundo vai querer aquele tomate aqui. E, com isso, o dono do supermercado vai aumentar o preço do tomate. Fala, o pessoal está disputando aqui, eu vou aumentar. Produto em falta, preço aumenta. E, como está em falta, os consumidores vão aceitar esse aumento. Eles vão se dispor a pagar um pouco mais, já que está difícil encontrar o tomate. Essa disputa vai causar esse aumento de preço, até que esse preço retorne de novo ao preço de equilíbrio, gerando novamente um equilíbrio de mercado do tomate. E aí você me pergunta, professor, mas apenas a oferta e a demanda, e a quantidade ofertada, a quantidade demandada, o preço, apenas isso interfere no equilíbrio de mercado? Não. O governo também pode interferir no equilíbrio de mercado de algumas maneiras. A primeira que vamos ver aqui é em relação ao estabelecimento de impostos. Sabemos que o governo incide impostos em cima de tudo o que é produzido e comercializado. Então vamos supor que um produtor rural esteja acostumado ali a produzir determinado produto e a alíquota do imposto daquele produto aumenta. O que ele vai fazer? Ele tem duas opções. Ou ele coloca aquele aumento no seu preço de venda, então ele vai transferir, repassar integralmente o custo daquele imposto para o consumidor, ou ele vai incorporar aquele custo a mais nos seus custos totais, vai reduzir sua margem de lucro, vai ganhar menos na venda daquele produto. E aí você me diz, não, o produtor pode também não aumentar os preços e simplesmente reduzir a quantidade produzida. Ok, mas ele vai ter menos produto, vai reduzir então a oferta daquele produto, vai acabar interferindo lá no equilíbrio do mercado. Quando ele repassa integralmente o aumento do custo do imposto para os consumidores, ele vai aumentar o preço de venda do seu produto. A capacidade dele fazer isso vai depender da sensibilidade dos consumidores a essa mudança de preço. Nós vimos que o consumidor tem uma sensibilidade à mudança de preço. Aumentou o preço, ele passa a consumir menos. E também, quando o mercado é altamente competitivo, o produtor fica mais limitado em aumentar esses preços para absorver aquele tributo, aquele imposto. Porque eu tenho vários concorrentes ofertando o mesmo produto que eu. Ou seja, eu aumento o meu preço de venda sozinho e os outros não aumentaram, eu vou deixar de vender. Então, se eu tenho uma quantidade grande de concorrentes, eu tenho mais dificuldade em fazer isso. Outra questão também que limita é quando os consumidores têm uma grande quantidade de produtos substitutos, já que aumentou aquele produto, aquele imposto fez elevar o preço daquele produto, eu vou num produto substituto, que é um produto diferente, mas que cumpre a mesma função. Ele também satisfaz, de certa forma, aquela minha necessidade. Outra maneira com a qual o governo interfere no equilíbrio de mercado é com o estabelecimento da política de preços mínimos na agricultura. Os preços dos produtos agrícolas oscilam muito, já é de conhecimento de vocês. E quando o governo pratica a política de preços mínimos, ele oferece uma garantia do preço mínimo para o produtor rural, como forma de protegê-los dessas flutuações dos preços de mercado. Ou seja, o governo assume um compromisso de pagar um preço fixo após a colheita. Isso dá segurança ao produtor. Quando o produtor chega no momento da colheita, se os preços de mercado forem mais altos do que o preço mínimo oferecido pelo governo, logicamente, esse produtor vai vender o seu produto no mercado. Agora, se
preços mínimos estabelecidos pelo governo estiverem mais interessantes do que os preços de mercado, visto que o preço desse produto no mercado caiu muito, não está interessante para o produtor, ele levaria prejuízo, então ele vai vender para o governo que estabeleceu aquele preço mínimo ali fixado, um teto. Já foi acordado previamente. Então, nesse cenário onde o produtor vendeu para o governo, com um preço mínimo acima do preço de equilíbrio do mercado, pode ocorrer um excedente de produtos adquiridos pelo governo. Então, o governo armazena como um estoque regulador para o uso futuro. Quando o produto também sobe demais, o governo coloca o estoque dele para jogo, né? Coloca no mercado para que possa equilibrar novamente o mercado. Esse sistema busca oferecer uma estabilidade financeira para os agricultores se protegerem das variações de preço. Por que o governo faz isso? O governo é bonzinho? Não, porque isso é estratégico. A produção rural é estratégica para oferecer a segurança alimentar à nossa população. E o produtor rural é um tipo, um segmento, um agente econômico que tem, de certa forma, em alguns casos, essa proteção do governo para que ele possa produzir em segurança e garantir o fornecimento de alimento e também o seu papel, que é de fundamental importância na economia, sobretudo na economia do Brasil. O governo tem duas opções de praticar essa política de preços mínimos na agricultura. Na primeira, ele compra o excedente, a diferença de quantidade que os produtores não querem colocar no mercado por aquele preço que o consumidor está pagando, ele compra essa diferença. A letra B, ele paga um subsídio no preço, ou seja, o governo deixa que os produtores coloquem no mercado toda a sua produção e vendam por aquele precinho baixinho, desinteressante para os produtores. Porém, o governo paga a diferença de preço entre o preço que o consumidor pagou e o preço mínimo. Logicamente, o governo escolherá a opção que for menos onerosa, menos cara para os cofres públicos. Outra maneira que o governo tem para interferir no equilíbrio de mercado é através do tabelamento de preço. Simplesmente o governo determina que os preços de determinados produtos não se alterem. Ele estipula a tabela de preços e consumidores e ofertadores têm que aceitar, têm que engolir. Por que o governo faz isso? Algumas vezes ele quer controlar a inflação, outras vezes ele quer evitar abusos por parte dos vendedores e proteger a população nos seus itens essenciais. Isso já foi tentado algumas vezes, o governo brasileiro. Nós passamos por um período nos anos 80 de hiperinflação, nenhum governante conseguia controlar, e era realmente absurda, muito alta. Então, já tivemos plano cruzado, já tivemos plano Bresser, plano Collor, que foram planos que tentaram esse tabelamento de preço. A eficácia disso é duvidosa, para nós não deu certo, as consequências também são drásticas, muitas vezes chegou a faltar mantimentos básicos para a população, porque os produtores se negavam a produzir, tendo que vender aqueles preços tabelados. Então, isso acontece, é uma maneira do governo intervir no equilíbrio de mercado, embora não temos experiências de sucesso nesse sentido. E assim, finalizamos a aula de hoje, agradecendo a atenção de vocês, desejando excelentes estudos e até a próxima aula.